Gravando. Tá. Então, eu lembro que quando eu tava começando, né, nesse mundo do React, eu tinha, assim, um pouco de, não dificuldade, né, mas como eu era muito iniciante e tal, qual é a diferença, né, de React para React Native? Eu posso falar que, eu diria que, cara, 90% das coisas entre o React e o React Native são iguais mesmo, então, se você já viu alguma coisa de React, você vai ver muita coisa parecida ou até muita coisa igual aqui. A única coisa é que o React Native ele trata de coisas exclusivas para dispositivos celulares, né? Então, a forma como ele acessa a câmera é diferente, a forma como a gente configura, por exemplo, a navegação vai ser diferente, ou então, como a gente lida com alguns recursos do celular, né? Então, como eu já falei, câmera, localização, então tem algumas coisas que realmente são diferentes, né? O acesso é diferente. E a árvore de elementos, né? Então, lá no HTML a gente viu e já estava muito acostumado a usar, tipo, div, H1, H2, P e tudo mais, essas tags comuns do HTML. Vocês vão ver que no React Native é um pouquinho diferente, a galera quis fazer assim, né? Então, é assim que é. Então, beleza. Então, à medida que eu for explicando as coisas, vocês vão ver as diferenças, mas eu posso ir falando também as diferenças. Então, isso aqui é só para o React Native e tudo mais, sem problemas, beleza? Tá. Então, para configurar um React Native na sua máquina, a gente tem algumas possibilidades que a gente pode usar para configurar. Uma delas é o React Native, que a gente chama o React Native meio que puro, né? Que ele meio que você precisa baixar o Android Studio, configurar um SDK do Java, para você poder rodar, né, o React Native aqui na sua máquina, e fazer algumas configurações de emulador e tudo mais, né? E assim, para quem não tem uma máquina muito, muito potente e tudo mais, ou então não tem um emulador para rodar, ou então a própria configuração do React Native é um pouquinho chata. Pelo menos eu acho um pouquinho chata. Então, a forma mais fácil da gente iniciar com React Native configuration. Vou mostrar aqui para vocês. Configuration. Então, a própria configuração do React Native ela é um pouquinho chata. Ela tem alguns passos aqui que a gente precisa seguir, né? Aqui ele já dá com Expo CLI, já vou chegar aqui. Então a gente precisa instalar alguma coisinha, instalar o Xcode, configurar uma coisinha no Xcode, e aí configurar algumas coisas nativas, e aí que a gente vai conseguir rodar o app. Vendo essa dificuldade e tudo mais, não só de configuração, viu? Mas para todo tipo de acesso a recursos de nativo do celular e tudo mais, uma galerinha criou meio que uma abstração do React Native chamada Expo. Então, assim, Expo é React Native, mas meio que abstraído. Então, as pessoas pré-configuraram diversas coisas aqui dentro do ambiente do Expo, que deixa muito mais fácil para a gente usar. Então, aqui, se você for ver, por exemplo, aqui no API, a gente tem um monte de meio que funções pré-criadas para a gente, que ajudam muito a gente a usar recursos do celular com o mínimo de esforço possível. Existem vários prós e contras com relação ao uso do Expo. Por exemplo, lá na empresa que eu trabalho, ninguém usa Expo para nada, porque o Expo, por ele ser uma abstração, a gente depende muito da galera que mantém essa biblioteca. E ela está muito boa hoje em dia, mas ainda assim, depender de alguém não é bom. E diversas bibliotecas que eles usam aqui, a gente depende de versões do React Native e depende que eles atualizem as versões das bibliotecas. Então, acaba que fica uma coisa meio encadeada. A gente precisa que a galera que criou o Expo, assim que sair uma atualização, por exemplo, de uma nova versão do React Native, mantenham todas as bibliotecas que eles têm aqui atualizadas e qualquer coisa do tipo. Então, assim, às vezes não é tão bom usar o Expo. Então, tudo é uma questão de produto. Então, você tem que ver se o Expo tem todas as necessidades que seu produto precisa e se a longo prazo se tem alguma chance do Expo ter alguma limitação que vai possibilitar essa questão de alguma coisa, alguma funcionalidade que o produto possa vir a ter. E também a gente tem que ver a questão, como aqui que eu estava falando mesmo, até me perdi. A questão do produto, né, do Expo aqui, porque às vezes não é atualizado, e também da própria galera do Expo, né, a gente precisa, meio que a gente depende muito deles, né, para atualizar as coisas. Então, mas hoje em dia o Expo está muito, muito bom, mas muito bom mesmo, tanto que na própria configuração do React Native aqui, eles dão um passo a passo para você instalar pelo Expo, né?
instalando o Expo CLI e inicializando um novo projeto usando o Expo. Mas, enfim, o Expo tem algumas limitações, viu? Então, a gente tem que ficar atento a algumas coisas. Por exemplo, algumas bibliotecas que mexem com recursos nativos, a gente fica muito dependente do Expo de ter esse suporte, né? Uma biblioteca que, por exemplo, que ia ser muito útil para a gente, e aí, infelizmente, o Expo não tem suporte, é uma chamada Watermelon DB, que é uma forma muito fácil da gente lidar com assincronismo de banco de dados offline numa aplicação. Então, sabe aquela ideia que a galerinha estava conversando sobre, vamos fazer um aplicativo que primeiro a pessoa vai estar sem internet, depois quando a pessoa tiver internet, ele vai lá e envia, tipo um WhatsApp da vida, ou um Instagram da vida, né? Esse recurso a gente chama de offline first. E existem algumas bibliotecas, como Watermelon ou Helm, né? Que já tem meio que um suporte muito bem estruturado para esse tipo de coisa. Só que, infelizmente, essas duas bibliotecas usam de recursos nativos do celular, porque eles precisam utilizar o armazenamento offline do celular, e o Expo não tem suporte para essas duas bibliotecas, e a gente não consegue usar essa biblioteca se a gente estiver usando o Expo. Então, é o tipo de coisa, por exemplo, que vem sem a limitação. Mas a gente vai usar o offline first, então a gente não vai usar o Expo, porque o Expo não tem? Eu andei brincando um tempo atrás, tipo, assim que eu fiquei sabendo que a gente ia ter essa funcionalidade, e eu meio que consegui replicar, né, uma funcionalidade de offline first aqui sem utilizar aquelas bibliotecas, e foi assim, foi um pouquinho complicado. Se eu mostrar aqui para vocês, é claro que vocês não entendem muita coisa de React ainda, mas é um pouquinho complexo as coisas que eu tive que implementar, por exemplo. Mas não é impossível, não é impossível. Então, eu ainda voto em continuar usando o Expo, porque, por exemplo, para mapa e tudo mais, para utilização com mapa, utilização de pegar a posição da pessoa e tudo mais, o Expo é sensacional. Ele já dá algumas funções que a gente já consegue pegar o mapa e tudo mais. Só que pro restante das coisas, o Expo já não é tão interessante. Então, por exemplo, aqui eu tive que lidar com bastante lógica aqui para conseguir sincronizar o banco de dados. E aí, assim que ele vai online, eu preciso ficar colocando um listener para saber se ele está indo online ou não, esse tipo de coisa. Mas, enfim, assim, deu certo, e então isso aqui provavelmente vai ser um copy-paste aqui para o nosso projeto. Beleza. E, enfim, então, muito provavelmente a gente vai estar desenvolvendo na base do Expo, né? Porque eu já consegui bolar um jeito de usar o offline first, sem as bibliotecas que eu mostrei para vocês. E o Expo tem um suporte muito bom para mapa. Então, vai ser Expo, galerinha. Então, o que acontece? Primeiro, se você quiser já baixar o Expo aqui, eu vou mandar aqui para vocês o Quick Start deles aqui. Vou mandar no grupo. E o Expo, ele tem uma coisinha que a gente chama de CLI, né? Que é meio que uma forma global de instalar uma biblioteca que a gente consegue utilizar os comandos, meio que utilizar comandos, né, daquela biblioteca fora de qualquer projeto. Então aqui eu consigo colocar um Expo install, e qualquer coisa do tipo. Para iniciar um novo projeto em Expo, então, eu já tenho o Expo instalado aqui, né, e tudo mais. Então eu vou criar um novo projeto com o Expo, né, um novo projeto React Native. Então, para eu criar um novo projeto aqui, eu preciso colocar Expo init e aí o nome do app. Então, aqui vocês podem ver que já tinha um nome do outro que eu criei. Vou colocar esse aqui o nome de Dojo RN de React Native. E aí, o próprio Expo que ele já vai fazer algumas perguntas para a gente de qual tipo, né, de projeto a gente vai querer criar. Por exemplo, o Blank aqui é um projeto do zero, totalmente do zero. Um projeto com alguma configuração, né? Com, por exemplo, uma tab ou com a navegação já pré-pronta. Como eu quero ensinar, ou então com TypeScript, né, também. Eu ainda estou pensando na possibilidade da gente fazer esse projeto no TypeScript. Depois eu quero ver eu vou tentar fazer uma avaliação com vocês sobre quão confortáveis vocês estão com o JavaScript em si, porque aí a gente já consegue andar com o JavaScript, né? Com TypeScript. Mas se não, eu acho que usar TypeScript pode meio que desacelerar muito o nosso desenvolvimento, e como a gente vai estar correndo contra o tempo, às vezes não é uma boa ideia. Mas, enfim, como ainda não é a intenção, né, eu preciso ver com vocês ainda, questão do TypeScript, a gente vai começar um projeto em branco, e vai usar só o JavaScript mesmo, né? Então, aqui eu posso selecionar aqui o projeto em branco, e aqui ele vai baixar as dependências, vai pré-configurar e vai fazer tudo aqui para a gente gerar uma nova aplicação. Então, vamos esperar. Uma coisa muito legal do Expo também, questão do emulador, né? O Expo, ele tem um aplicativo de celular,
Expo App. Que você pode usar o próprio aplicativo do celular para poder emular o seu aplicativo. Então você não precisa rodar esse emuladorzinho aqui igual eu estou rodando. Você só precisa de um dispositivo. Você vai ver que quando eu terminar de rodar, quando terminar de baixar o projeto, ele vai... Cadê o meu terminal? E quando eu rodar, vocês vão ver que ele vai aparecer um QR Code. Dentro do aplicativo do Expo, a gente tem a opção, por exemplo, ele vai dar a opção para a gente ler o QR Code e ele vai conseguir conectar o seu celular ao aplicativo. Cara, é muito bom mesmo. Que aí agora você não precisa, se você não tem um computador muito bom, você não precisa rodar um emulador, porque o emulador é muito pesado para executar. Então, a galera do Expo foi muito boa nisso, entende? Porque pra galera que está iniciando e não tem um recurso muito bom ainda, querendo ou não, para a gente conseguir desenvolver, para mobile a gente tem que ter, né? Um computador bom para poder configurar tudo e testar tudo. Mas aí a galerinha do Expo ajudou muito nessa parte. Beleza, então aqui eu já criei o projeto, já terminou de instalar tudo. Então eu vou entrar no projeto do jogo React Native, mas abrir aqui o Visual Studio Code. Eu vou fechar esse terminal aqui só para não ficar com muita coisa aberta. Massa. Vou colocar aqui um yarn start. E esse aqui é o comando. A gente pode rodar ou yarn start, que é um comando também, ou o próprio expo start, que é o comando para executar, né? O expo. E aqui o expo já vai abrir uma nova aba aqui para mim no Google, e aqui ele já vai dar um QR Code. Se eu pegar o meu celular no aplicativo do expo e ler esse QR Code, a aplicação vai executar no meu dispositivo real. Então você vai conseguir emular muito bem a sua aplicação. Mas como eu estou com o emulador aqui, então eu não preciso. Beleza, então aqui ele já executou, também aparece o QR Code aqui, nesse terminal. Para eu conseguir emular no iOS, eu posso apertar aqui I, aí ele já vai rodar o aplicativo no meu celular. Então ele vai tentar abrir aqui no iOS. Aí. E terminar só ele buildar aqui, fazer o bundle. Beleza. E aqui a gente tem o nosso primeiro Expo, ou primeiro app React Native rodando. Mas antes disso, o que acontece? O React Native, o Expo em si, ele tem um conceito que ele se chama de desenvolvimento mobile híbrido, beleza? Então, não sei se vocês já ouviram falar da diferença em um desenvolvimento mobile híbrido e um desenvolvimento mobile nativo. Mas o que acontece? Hoje em dia tem diversas formas de desenvolver um aplicativo, com diversas tecnologias. Então, tem Kotlin, tem o famoso Kotlin, que é desenvolvimento iOS não, desculpa, Android. Tem o Swift. O Kotlin e o Swift, eles são iOS. Aqui. Eles são tecnologias para desenvolvimento nativo. Que isso significa? É que com o iOS e com o Android, ou com Kotlin e com Swift, eu só desenvolvo ou para Android, somente Android, com a mesma base de código, ou para iOS, e exclusivamente para iOS, usando o Swift, né? Com a mesma base de código. O desenvolvimento mobile híbrido, por outro lado, que vem, por exemplo, com Flutter, com React Native, os mais famosos, se eu não me engano, tem o Objective-C, mas eu nunca nem peguei num código em Objective-C. Eles são formas de desenvolvimento mobile híbrido. Isso significa que, com a mesma base de código, então, isso aqui, por exemplo, que eu estou rodando aqui com vocês, ele é em Android, ou iOS, né? Mas se eu quiser rodar em Android, deixa eu ver se eu consigo rodar o emulador Android aqui também. Ele vai abrir aqui o emulador Android. Ó, estava até rodando outro app aqui. Se eu quiser rodar em Android, sem problema. Ele vai rodar em Android sem problema. Tá baixando aqui. E aí ele vai emular nos dois ao mesmo tempo. E isso é muito bom, né? Porque assim, agora a gente tem times
Antes no desenvolvimento mobile nativo, a gente tinha times dedicados para cada sistema operacional, né? Então a gente tinha um time que desenvolvia somente para iOS e tinha um time que desenvolvia somente para Android. Só que, velho, isso aí, que nem vocês podem imaginar, deve ser um trampo, porque a galera que vai desenvolver as funcionalidades, eles têm que estar muito bem sincronizados com o desenvolvimento. Então a galera tem que estar muito bem sincronizada, desenvolvendo as mesmas funcionalidades. Se der uma treta no iOS, aí a galera do Android tem que tentar acompanhar. Então, tem o seu ponto negativo. Só que o desenvolvimento mobile híbrido também é limitado. Porque, como vocês podem imaginar, trabalhar com os dois sistemas operacionais ao mesmo tempo, às vezes dá problema de performance. Então, tem, de uma certa forma, esse trade-off, né? A gente tem, por um lado, questão, aqui, ó. Então, vocês podem ver aqui que ele já está rodando nos dois dispositivos, né? Se eu trocar o texto aqui, já vou falar sobre o código. Eu vou falar aqui, ó. Dojo indígena. Sei. Tá lá. Massa. Ele já tocou nos dois. Mas o que acontece? O desenvolvimento mobile híbrido, ele não é tão performático assim. Então, ele não tem uma performance tão boa quanto o desenvolvimento mobile nativo. Porque o nativo realmente conversa diretamente com os recursos nativos do seu sistema operacional. Então, desenvolver com iOS, os recursos que o Swift traz para tratar e tudo mais, e utilizar os recursos nativos de um celular, é muito mais eficaz do que, por exemplo, desenvolver com React Native. Porque para fazer uma aplicação rodar nos dois sistemas operacionais, o React Native ele tem que fazer uma espécie de ponte entre os dois sistemas, entende? Então aqui ele vai fazer meio que transpilar o código para um binário nativo para iOS e para um binário nativo em Android. E nesse espaço, e nessa compilação, nessa transpilação que eles fazem, para poder transformar o código que está em JavaScript em nativo, tem uma perca de performance. Então você tem que ver qual é a necessidade da sua aplicação. É uma aplicação que tem uma necessidade muito grande de ser, por exemplo, performática e tudo mais, ou tem que ser rápido. Então, provavelmente é melhor desenvolver nativo, mas vai ser mais caro. Ou então, se a sua aplicação é realmente uma aplicação mais simples e tudo mais, e aí provavelmente não tem uma tendência de usar muitos recursos nativos do celular, provavelmente é melhor um desenvolvimento mobile híbrido, né? Que a gente vai usar uma mesma base de código para desenvolver para dois sistemas, beleza? Beleza, deixa eu fechar meu emulador do Android aqui, senão meu computador vai ter um trem aqui. Deixa eu trazer para cá. Ó, já tá pedindo a rede. Exatamente. Deixa eu parar aqui o sistema. Já vai fechar. Belezinha? Vocês estão me escutando ainda? Então, né? Não sei. Eu comecei a rodar os dois emuladores aqui. Deixa eu ver se alguém falou no Telegram. Vocês estão me escutando ainda, gente? Como é que tá? Ou não? Não tô escutando mais ninguém. Tô escutando. Bom, valeu. Belezita? Então, agora que eu já dei uma introdução assim do React Native e tudo mais, das diferenças de desenvolvimento que a gente tem hoje em dia, né? Vamos falar um pouquinho de código, né? Então deixa eu mostrar aqui um pouquinho de código aqui para vocês. Posso fechar aqui sobre o Expo. Fecha, trem. Tá. E esse aqui é um código mínimo que a gente tem no código de React Native. Vocês vão ver que ele é muito similar ao de React, para quem já usou React. Para quem não usou, ele é bastante simples. Primeiro, a gente vai ter uma função principal, um arquivo principal que se chama app.js. O app.js é o ponto inicial da sua aplicação. Então, tudo que tiver dentro do app.js vai ser o que vai mostrar na tela. Então, qualquer coisa aqui que eu colocar na tela, ele vai mostrar na tela. Então, eu posso duplicar isso aqui, fazer um monte de coisa aqui e tudo mais, ele vai mostrar aqui na tela. Como vocês podem ver também, a gente tem algumas tags que são diferentes, né? Por exemplo, no React Native a gente não tem divs, por exemplo. Não tem div, não tem esse tipo de coisa. A gente só tem uma tag que é a view. No React Native a gente não tem as tags de texto como H1, H2, P e tudo mais. A gente tem só text. Para a gente trabalhar com botões, por exemplo, o React Native ele tem uma coisa chamada touchable opacity. Touchable
opacity aqui. Com esse touchable opacity aqui, a gente consegue criar alguma interface clicável, pode dizer assim, ou pressionável. Por exemplo, esse do indígena aqui, eu vou colocar aqui, ó. Salvar. Vocês vão ver agora que quando eu clico aqui, ele fica um pouquinho opaco, tá vendo? É porque ele agora é clicável. Legal, 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 né? Então, é assim que funciona. Então, o React Native ele tem umas tags próprias dele, né? E tudo mais. Que é igual ao HTML normal. Você só precisa saber quais são as tags para determinada situação. E ele tem uma forma única de estilizar, né? Então, em vez de ter classe, a gente não usa classe no React Native. A gente não coloca classe nas coisas e tenta estilizar por classe. A gente tem toda tag no React Native, ele recebe uma propriedade por padrão que se chama style. E para esse style, a gente pode passar ou um objeto. Então, por exemplo, esse aqui eu posso passar um background color red aqui. E vocês vão ver que ele vai ficar como red. Posso colocar um flex zoom aqui para ele poder pegar a tela inteira. Aí eu posso alinhar as coisas aqui de novo. Então, justify content center. Align icon center. E aí as coisas vão ficar todas alinhadas novamente, tá vendo? Então, ou a gente pode fazer dessa forma aqui, ou se a gente quiser separar, a gente pode criar um novo objeto, né? Com style sheet do React Native. Então, o style sheet é uma forma da gente declarar uma nova estilização dentro de um aplicativo em React Native. Então, a gente consegue separar, né? E é muito bom fazer isso, separar o estilo das suas tags, né? Aquilo que eu estava fazendo aqui, a gente chama de inline CSS, até do React normal. Isso aqui geralmente deixa o código bem bagunçado, né? Então é super legal a gente sempre estar separando nossos estilos, né, das nossas tags e tudo mais. Deixar tudo bem organizado. Belezinha? Gabriel, Pode falar. tipo assim, porque aí você tá programando com o celular na forma vertical. Para programar ele na forma horizontal, teria que mudar esse código também ou só adaptar? Só adaptar, só adaptar. Porque é a questão de responsividade. Então, quando a gente tem as tags aqui, por exemplo, with e tudo mais, a gente pode colocar with 100%, né? Aí, enquanto o celular tiver vertical, o tamanho dele aqui, o 100% aqui é igual ao HTML normal, então ele vai pegar 100% do pai. Então, se o pai tiver a tela inteira, ele vai ser a tela inteira. Então, o width aqui, que é a largura aqui do celular, vai ser dessa largura aqui, né? De cabeça não sei, deve ser uns 400, talvez. Só que quando ele vira vertical, aí o width vai passar a ser a altura, né? E aí a altura vai passar a ser o width. Então você tem que tratar esse tipo de coisa no seu código. E na sua maioria, tipo, a melhor forma é não permitir que a pessoa consiga virar o celular vertical. Depende muito da aplicação, né? Tem aplicação que é legal ter vertical e tal, mas tem algumas que não fazem muito sentido. Então, vai depender muito da sua aplicação e, claro, que vai ter que rolar uma lógica a mais, né? Para poder tratar esse caso. Deixa eu só, velho. Até agora, o meu emulador Android não quer, cara. Parar. Tinha um jeito bem facinho de terminar isso aqui. Eu esqueci. Calma aí, rapidão. Cara, qual é o nome do negócio? Era tipo um gerenciador de tarefas do Mac. Rapidão. Gerenciador de tarefas do Mac. Vamos lá. Monitorar a atividade. É isso aqui. Cadê
Simulator tá aqui. Não, esse aqui, ó. Vagabundo. Sai daqui. Odeio simular no Android, cara. É sempre dá dor de cabeça. Cadê? Kill. Quit. Cadê? Saiu? Aí. Beleza. Agora o computador, só para o computador parar de ficar, ele tá ventilando muito. Acho que ele vai começar a esquentar. Agora tá sussa. Massa, então vamos voltar aqui. Então, geralmente é isso. Então, aqui a gente vai ter padrão no React Native ou no React normal. Sempre vai ter uma função e uma função vai retornar algum código, né? Ou algum esquema de tags e tudo mais aqui. E aí a gente vai conseguir criar nossas interfaces de acordo com a nossa tag e estilizar as interfaces para ficar do jeito que a gente pensa. Beleza. Então, esse aqui é um esquema básico de um aplicativo em React Native. Eu tenho aqui um esqueminha de algumas coisas legais que era bom falar. E aí, baseado nisso, vamos criar um esquema bem básico aqui de uma aplicação massa no React Native aqui para explicar alguns conceitos bem básicos aqui para vocês, que é muito importante. Por exemplo, nem sempre a gente vai ter aqui no React Native sempre um texto que é mocado dessa forma, né? Às vezes a gente quer um texto que, por exemplo, vai poder variar de acordo as informações, né? De acordo com as interações do usuário, ou de acordo com o que um back-end vai fornecer de volta para a gente, ou alguma coisa desse tipo. Então, o React e o React Native em si também traz essa ideia de variáveis que mudam as informações que a gente tem dentro da interface, que se chamam variáveis de estado. Então, o que acontece? Vamos lá. Vamos criar uma aplicaçãozinha simples aqui para vocês. Eu quero mostrar isso aqui para vocês rapidão. Então, eu vou tirar tudo aqui, não tenho mais nada, né? E aí, por exemplo, vamos lá. Eu tenho aqui com vocês. Beleza? Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma variável, né? Então, eu vou criar uma variável aqui, let count. Count. Beleza? Count. O count começa no 0. Beleza. Então, aqui eu vou querer fazer um texto, um text. Eu quero que dentro desse texto eu tenha a variável count. Então, o que acontece? Tem um conceito também muito legal do próprio React. Então, quando eu for falar aqui que o React, como a gente está no ambiente React Native, eu quero que vocês entendam que eu esteja falando React Native, tá bom? É porque não é um saco falar React Native, que é muito maior que React. Mas grande parte das coisas que eu vou falar aqui é para os dois. Por exemplo, isso que eu estou explicando agora. Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma variável aqui, né? Criei uma variável aqui. Eu quero que essa variável venha aqui dentro dessa tag, né? Então, isso se chama, por exemplo, misturar JavaScript, que isso aqui é um código JavaScript, né? Eu estou declarando uma variável aqui, inicializando ela como 0, com meio que, entre aspas, HTML. E isso aqui, geralmente, em desenvolvimento web normal, isso não acontece. Não tem como acontecer. A gente geralmente precisa pegar a referência da tag que a gente quer, a gente vai lá, dá o inner HTML lá e muda o elemento ou a informação que a gente tem dentro dessa tag. No React, ele trouxe um conceito bem legal pra gente que se chama JSX. JSX, que é o JavaScript, JavaScript, como é que é, velho? Esqueci agora o nome de JSX, JavaScript, HTML, alguma coisa assim. XML. JavaScript XML. Que é uma forma de você escrever JavaScript dentro do HTML. Então, por exemplo, se eu quisesse colocar aqui, então isso aqui começa com 10. Vamos supor que esse aqui começa com 10. Count começa com 10. Eu vou colocar aqui 10. Ou 10 não, foi mal. Count. Então, o que eu faço? Não sei se dá pra ver que está muito pequeno. Está muito pequeno esse 10 aqui, ou vocês conseguem ver que tem um 10 no meio da tela? Vamos colocar... Dá pra ver, mas se desse pra aumentar, ia ficar melhor. Ah, não tem problema, jovem. Vamos lá. Como é que faz? A gente pode criar um estilo aqui pro próprio texto. E aí eu posso criar um font size. Aí eu colocar um font size de 30, por exemplo. 50. Tá vendo? Muito maior. Já eu falo um pouquinho melhor dos estilos. Vocês também podem ver que os estilos são um pouquinho diferentes. Aqui a gente usa camel case e tudo mais, né? Que é realmente um pouquinho diferente do que o normal, mas a única diferença é essa. A gente usa camel case e é isso. Tá. Então, aqui vocês podem ver que tem 10, né? Beleza. Vamos supor que eu quero um botão aqui agora. Então, eu vou pegar um botão. Como eu falei, para um botão eu preciso pegar um touchable path.
é uma tag especial do React para poder gerar. Vou ver esse aqui. Interface que eu consigo interagir e clicar, né? Esse aqui eu vou criar um tamanho 30 e eu vou criar add, beleza? Então aqui eu consigo clicar, né? Só que vocês podem ver que aqui eu clico e ele não faz nenhuma ação. Então, para executar alguma ação, o Touchable Path ele recebe uma propriedade chamada onPress. O onPress recebe uma função. E essa função aqui vai ser a função que vai ser executada toda vez que eu clicar nesse item aqui. Então, por exemplo, vou dar um console.log aqui, só para vocês verem. Log teste. Vocês vão poder ver aqui no terminal, vocês conseguem ver? Toda vez que eu clico aqui, ele executa esse log. E aí ele consegue ver. Teste. Estão vendo? Super legal, né? Beleza. Só que quando ele clicar aqui, o que eu quero fazer? Eu quero que essa função incremente nesse count. Certo? Então eu posso dar um count mais. É a lógica, né? A gente geralmente pega e dá um count mais. Então, se eu clicar aqui, ele deveria ir para 11, né? Mas vocês vão ver que eu estou clicando aqui e não está acontecendo nada. Mas por que não está acontecendo nada, né? Se eu clico aqui e tudo mais. Isso aqui é uma coisa que o React tem. Porque o que acontece? Uma vez que essa função é executada, o React compila toda a interface que a gente criou aqui e mostra e converte aqui para uma interface que o usuário possa ver e tudo mais. Enquanto eu não explicitamente falo para o React, essa informação vai atualizar. Isso aqui não vai conseguir saber que essa interface vai ter que atualizar, entende? Então, por isso que eu não posso fazer esse tipo de coisa, porque, querendo ou não, a forma como eu estou manipulando aqui o JavaScript, ela é super normal. Tipo, é um JavaScript normal, não tem como o React saber que isso aqui é uma variável especial, que quando alterar, vai ter que alterar, tipo, aqui na tela. Então, para esse tipo de coisa, o React, ele criou um conceito que se chama estado. Então, um estado em React é uma variável especial que, quando alterado, ela provoca toda a renderização. Então, quando eu falo renderização, o JavaScript pegando esse código, atualizando o valor e compilando de volta aqui para a tela, para ele poder trocar, né, esse valor que tem aqui. Então, isso é uma variável de estado. E como eu gero uma variável de estado? Então, aqui dentro da biblioteca de React, eu posso importar, então eu importo assim, useState. Então, essa aqui é a função especial do React para criar as variáveis de estado. E aqui eu posso recriar essa variável, então eu posso criar como const igual a useState, inicializar ela como 10, então o valor que eu passar aqui vai ser o valor default para essa variável. E aqui é um pouquinho diferente mesmo. Ele vai pegar, primeiro, essa função aqui, ele vai retornar um array de valores. Gente, eu sei que é um pouquinho, é muita informação, é tipo coisa muito diferente e tal, para quem nunca pegou, nunca viu React, às vezes pode ser um pouquinho complicado mesmo. Mas isso aqui você vai usar, pode ter certeza que vocês vão usar um monte de vezes aqui e vai acostumar. Mas é como as coisas são. A galera que desenvolveu essa biblioteca aqui, o React, essa funcionalidade, decidiu que quando eu chamo essa função vai retornar um valor para mim, que vai ter um valor e uma função que altera esse valor, né? Então, para eu alterar essa variável aqui, eu não posso só chamar a variável do jeito que eu estou chamando aqui. Eu preciso passar o novo valor que eu quero para essa variável para essa função especial, que ele retorna como segundo valor do array aqui, que essa função vai ser responsável por compilar o valor, identificar que é um valor de estado e tudo mais, e recompilar toda a tela, né? Então, geralmente é assim que a gente faz. Então, como eu faria aqui, né? Se eu quisesse colocar, alterar esse valor na tela. Eu teria que chamar essa função, setCount, e o novo valor dela vai ser o valor que eu já tenho em count, mais 1. Certo? E aí, toda vez que eu chamo aqui, agora sim, o React consegue identificar que o valor dessa variável está mudando, e ele consegue refletir isso na interface. Tá vendo? Legal, né? Então aqui agora a gente consegue dar o add e consegue trocar e colocar os valores tudo. Então, beleza. Então isso aqui é um estado, é um conceito muito importante no React. Relativamente, ele é muito, não necessariamente básico, né? Porque às vezes é um pouquinho complexo de entender. Mas ele
ele é muito, assim, é o core do React. Você tem que entender estado para desenvolver React, não tem como. Algumas outras bibliotecas, na verdade, outras funções do React, até que você consegue e tudo mais, mas com o estado não tem como, você tem que saber estado, beleza? Então, você tem alguma dúvida sobre estado, alguma coisa do tipo? Ou ficou tudo bem? Tá tudo claro? Então tá claro, beleza. Ninguém falou nada. Vamos lá. Massa. Deixa eu ver aqui como é que eu posso. Dá uma pausa rapidinho antes de você passar. O Eric disse que não tá conseguindo entrar. Ele já deve estar entrando. Ah, massa. Beleza. Então ele já tá tentando entrar. Que no Rafael tava falando aqui, aproveitar que o Eric tá tentando entrar, o Rafael falou, não gostei muito desse Expo, não. O que foi, Rafa, que você não gostou do Expo? Fala aí. Ou você não consegue falar, se quiser digitar. Realmente as limitações do Expo realmente não são muito boas, questão de biblioteca e tudo mais. Mas, como eu falei, depende muito dos seus objetivos, né, da aplicação. Às vezes o Expo, ele ajuda muito quando você vai desenvolver e tudo mais, questão de Só que é realmente para aplicativo para os aplicativos que realmente não tem muita previsão de... É aquela questão, né? Não sei se você já viu no React, o React geralmente desenvolve com uma biblioteca, que é o Create React App. E tudo mais. É a mesma coisa, é praticamente um Expo da vida pro React. Ele já compila todo um aplicativo, um projeto em React para você e configura tudo bonitinho. Mas ele também tem limitações, entende? Então, ou a galera configura direto no Webpack, que é uma espécie de biblioteca para conversão de código e tudo mais, ou então utiliza isso aqui, né? Então vai muito do seu objetivo de aplicativo e tudo mais. Eu digo que o Expo ele é muito bom, assim, para quem já está começando, tipo, os seus primeiros aplicativos e tudo mais, cara, ele é sensacional. Mas quando você vai evoluindo e tudo mais, véio, ele acaba limitando algumas coisas e dando alguns problemas. Então, você tem que ver geralmente o que você pode fazer, né? Eu digo que para nossa aplicação, o Expo tem tudo que a gente precisa, então acho que a gente não vai ter muito problema, não. Mas, enfim, tem bastante coisa. E para configuração também ele é muito melhor. O Eric, qual o problema que o Eric tá tendo? Ele falou alguma coisa lá no grupo? Deixa eu ver. Eu não vi. Ele tá mandando mensagem aqui pra mim. O dele tá dando quase aquele mesmo problema do nosso, só que o dele tá pior que o dele. Toda vez que ele recarrega, pede pra recarregar de novo a página. Mesmo no navegador. Oxe. Sabe o que eu fiz, mas tava dando problema? Não sei se pode resolver pra ele. Entrei em outro link do Teams, tipo, não que tava salvo no meu caixa, sabe, de link. Eu procurei no Google e entrei no link e loguei de novo. Aí foi. Pode ser. Não sei, o que vocês acham então? Tem que trocar de sala? Dar uma esperadinha pra ver se ele chega? Continua até ele conseguir chegar? O que vocês acham? Você tem ideia de quanto tempo ainda? Porque, né, são 11 horas. Olha, acho que vai ter um tempinho ainda. Foda esperar. Mas assim, tá gravado qualquer coisa, né? Eu acho que o negócio vai seguir. E aí depois ele acompanha, ele vai assistir de novo. Beleza. Então vamos. Tá bom? Então, essa funçãozinha aqui que eu estou mostrando para vocês, que é o useState, ele faz parte de um conjunto de funções especiais dentro do React que se chamam hooks. Então, os hooks, galerinha, são algumas funções do próprio React. Então, isso é uma espécie de funções auxiliares. Você pode pensar como funções auxiliares. Funções auxiliares. São algumas funções auxiliares que a gente tem dentro do React que ajudam a gente a fazer algumas ações, né, na hora de desenvolvimento e fazer algumas lógicas. Como assim? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Por exemplo, aqui eu tenho um count, né? Eu vou dar um log aqui para vocês entenderem uma coisa.
que eu quis dizer quando o componente é renderizado do zero. Então, recarreguei. Eu escrevi isso, recarreguei, parece que tá esquisito. Mas vai ser assim, se estiver errado, tá errado. Tá vendo? O que acontece? Quando eu coloquei esse log aqui, o React ele executou essa função a primeira vez e colocou tudo isso aqui na tela, certo? Beleza. Então, esse aqui é o que a gente chama de primeiro render da aplicação. Foi o primeiro render. Render é toda vez que o React executa essa função e mostra as coisas na tela. Então, isso é um render. Quando eu clico aqui no estado, o que acontece é um re-render. Então, a tela é renderizada novamente. Porque o que acontece? Como trocou um valor no estado, toda essa função aqui meio que vai ser executada novamente. Então, vocês vão ver aqui, ó, que eu vou ter outro log do recarreguei, tá vendo? E aí, quando eu clico de novo, ele recarrega. Então, toda vez que eu mudo uma variável de estado, eu estou causando uma nova renderização na minha interface. Então, toda essa função aqui, ela está sendo executada novamente. Só que nem sempre é muito bom a gente realizar, né? Ou então ter alguma coisa que vai executar toda vez. Porque, por exemplo, ler essa linha de código e processar essa linha de código, mesmo que seja o console.log, é uma coisa que toda vez que eu clicar aqui vai ser executado e vai gastar algum recurso, né, do meu projeto, da minha aplicação. Então, para isso, existe um hook que é muito interessante também, que se chama UseEffect. Esse é outro muito famoso e que é muito útil também. O UseEffect, ele é um hook que trabalha em cima de um conceito que tem muito a ver com o estado também, que se chama ciclo de vida dentro de uma aplicação. Belezinha? E eu já vou explicar para vocês o que é um ciclo de vida de um componente React. O que acontece? Que nem eu expliquei para vocês agora, quando uma aplicação aqui é criada, ela acontece a primeira renderização, certo? E aqui a gente chama de, beleza, o componente foi criado. Então, isso aqui se chama mount, beleza? Quando o componente é criado, ele sofreu um mount. Então, ele foi renderizado, tudo isso aqui foi mostrado em tela, então ele foi meio que montado, né, entre aspas. Beleza. Enquanto o usuário interagir com a tela e tudo mais, o componente ele está sendo executado. Quando eu termino de interagir e, por exemplo, eu vou trocar de tela para outra tela, o que acontece é que o componente sofre unmount, entende? Então, um componente em React, ou uma interface em React, ela tem, de certa forma, um ciclo de vida. Então, igual a gente mesmo, ela nasce, ela vive e ela morre. Então, quando a gente usa a interface, a gente faz tudo que a gente precisa com aquela interface, ela vai morrer. E o UseEffect, ele é um hook que meio que trabalha em cima desse conceito do ciclo de vida do componente, porque a gente consegue realizar funções ou fazer qualquer tipo de coisa aqui dentro, baseado no ciclo de vida de componente. Então, o UseEffect é uma função. Ele é uma função que ele tem essa assinatura mesmo, belezinha? Antes de mais nada, vocês ficou um pouco confuso, gente, essa questão de ciclo de vida do componente? Acho que vai ficar mais fácil quando eu começar a desenvolver melhor aqui. Mas, cara, é um conceito bem louco mesmo. É uma coisa muito louca do React mesmo, e te falar que vocês vão ter que passar uma dor de cabeça até entender 100%, mas o importante é vocês, pelo menos, entenderem o conceito, né? Então, entendam que um componente tem um ciclo de vida, então ele nasce, ele vive, ele morre, basicamente. Então, o termo técnico, ele sofre um mount, aí ele tem aqui todas as operações e ele sofre um unmount, beleza? Então, beleza. Um estado, ele troca e toda vez que ele recarrega, ele causa um novo render no componente. Um novo render não necessariamente quer dizer que o componente... na verdade sim, né? O componente sofre um unmount de novo e tudo mais. Mas ele não morre. Ele só morre quando a gente para de usar esse componente e ele é meio que... como é que se pode falar? Desmontado. Desmontado, isso. Dentro da nossa árvorezinha aqui de elementos do React Native. Mas beleza. Mas qual é a saca aqui do UseEffect, né? Por exemplo, o UseEffect, essa função aqui do UseEffect... aí quem chegou. Eric. E aí, Eric? Vai pegar o bonde andando, velho. Às vezes você vai... Não sei se você vai ficar muito viajado aí, mas tá sendo gravado, beleza? Depois você vê a primeira uma hora aí e pode fazer pergunta aí e tudo mais, sem problema. Mas o que acontece? O UseEffect, essa função aqui, ó, ela vai ser executada primeiro. Somente no primeiro render, entende? Na primeira vez que um componente é montado. Então,
vocês vão ver aqui, por exemplo, agora que eu vou passar esse console.log aqui para dentro desse useEffect. Beleza? Tá aqui dentro do useEffect. Consigo limpar? Beleza, consigo limpar. Agora, o que acontece? Eu vou até recarregar a aplicação aqui do zero. E vocês vão ver que ele recarregou aqui, né? Ele tá com um logzinho de recarregou aqui. Beleza? Se eu clicar aqui de novo, ó, vocês vão ver que a interface vai mudar, mas a tela não vai recarregar. Tá vendo? Ele não vai colocar o log de novo, que foi recarregado. E por quê? Porque o useEffect, essa função aqui que tem dentro do useEffect, ele só vai executar no primeiro render. Então esse aqui é uma das condições do useEffect, entendeu? É uma funcionalidade, né? Das coisas que o useEffect faz. Ele executa uma função no primeiro render, e somente no primeiro render. Isso aqui é muito útil quando a gente quiser, por exemplo, fazer chamadas em uma API, entende? Porque a gente precisa fazer a chamada no API somente uma vez dentro da nossa aplicação, porque a gente só precisa da informação uma vez, né? Imagina, se eu fizesse um request aqui, e toda vez que eu clicasse... Helder, quer falar alguma coisa? Eu só queria perguntar um negócio. Pode perguntar, vai lá. Não tem nenhuma função, tipo, pronta já para atualizar só um pedacinho do que a gente quer fazer, não? Um pedacinho, como assim um pedacinho? Só, Tipo, sei lá, tu quer atualizar só a variável para ter que atualizar só aquela variável. Tipo assim, a tela vai estar renderizada e vai ter uma função que vai renderizar, só que ele vai renderizar só meio que aqueles pixels específicos que tu tá pedindo. O pixel onde tá aquela variável. É porque não é como o React foi estruturado, né? Ele realmente, ó, por baixo dos panos, ele faz isso. Ele tem um esquema que chama, eu não sei se, na verdade, eu acho que não é o mesmo esquema aqui pro Native, mas pro Web é mais ou menos assim. Deve ter uma coisa parecida aqui no React Native, que se chama o Virtual DOM, né? O Virtual DOM faz isso que você falou. Ele cria um DOM virtual, o DOM é a árvore de elementos aqui, que vai ficar meio como um mapa de como a DOM é naquele momento. Toda vez que a DOM sofre uma alteração, ele faz essa comparação da Virtual DOM com a DOM real, para ver quais somente foram as coisas que mudaram, e ele troca somente os pixels que mudaram. Mas para isso, não tem como, porque isso acontece meio que no baixo nível, né? Esse tipo de operação a gente não vê acontecendo, porque é detalhe de implementação. No alto nível, não tem como a gente correr, porque é assim que a galera estruturou, né? A arquitetura do React. Então, ele realmente vai ter esse tipo de coisa implementada aqui, né? Dentro da função, e toda vez a função vai ter que retornar. Então, tudo que for fora e estiver dentro do escopo dessa função aqui, infelizmente, vai ser renderizado novamente se uma variável de estado alterar, né? Mas não é tão prejudicial para a performance, porque, como eu falei, o React tem por baixo dos panos diversas operações, né? Como o Virtual DOM e tudo mais, para fazer esse tipo de operação o mais leve possível, né? Apesar de não ser tão leve assim, porque, enfim, né, precisa todo fazer a tradução do código para a parte nativa do sistema operacional. Mas, tem todo, que eu falei, tem o trade-off, né, tem a troca lá tem o ganho e as perdas, né. Beleza, e aí aqui dentro do useEffect, eu coloco todo tipo de função que eu só preciso que execute uma vez dentro do nosso ciclo de vida do componente. Então, se eu trocar alguma variável de estado aqui, ele não vai alterar de novo, entende? Então, geralmente, fazer chamada de API, ou fazer chamada de... fazer qualquer tipo de operação que não precisa ser recalculada toda vez, geralmente a gente usa dentro do useEffect, beleza? Aí, vamos supor que eu queira, e aí já é outra coisa, porque o useEffect ele é meio que multifuncional, ele faz várias coisas ao mesmo tempo. Mas vamos supor que, por exemplo, vocês estão vendo aqui que eu passo, é um pouco esquisito mesmo a assinatura, primeiro uma função, como primeiro argumento do useEffect, e depois uma array, né? No caso que eu passei vazio. O que é esse array, né? O que é esse array que está aqui? Esse array, ele se chama array de dependência. Então, um array de dependência dentro do useEffect, ele recebe, por exemplo, um estado. Ele vai receber status. Toda vez que aquele estado alterar o seu valor, no caso esse aqui é o count, ele vai realizar essa operação aqui de novo. E aí vai ficar na mesma. Nesse caso aqui vai ficar na mesma, por exemplo, tá vendo? Porque agora se eu clicar aqui de novo, novamente ele vai executar a mesma função e vai logar a mesma coisa. Mas, geralmente, por exemplo, se a gente precisa realizar alguma ação que dependa somente de um estado,
E veja, aqui a gente pode ter mais de um estado, por exemplo. Aqui a gente pode ter um count, aqui a gente pode ter, sei lá, um name, beleza? Aí vamos supor que eu quero realizar uma operação que dependa só do name e não do count. Eu não vou colocar ele fora do useEffect, porque fora do useEffect, tudo que estiver fora do useEffect, ele vai ser executado independente de qual estado mudar, entende? Se for name ou se for count, ele vai mudar de qualquer forma. Se eu colocar dentro do useEffect, eu consigo isolar e colocar, ó, quando esse estado, e somente esse estado aqui mudar, eu quero realizar essa ação. E aí a gente consegue isolar os termos. Então aqui a gente já está começando a evoluir, né? As coisas que o nosso useEffect consegue fazer. Então, primeira coisa, ele executa somente uma vez, né, dentro do ciclo de vida do componente, ou ele vai executar baseado nas dependências que eu colocar dentro desse array. E aí, tudo que tiver dentro desse array que for alterado, vai ser executado, vai causar uma nova execução, né, da função aqui do useEffect. Então, o useEffect e o useState, eles são funções especiais do React, que já vem junto da biblioteca React, que se chamam hooks. Dentre os hooks que a gente tem vários. Então tem, por exemplo, o ref, useRef, é uma forma da gente referenciar um elemento HTML. É tipo como se a gente estivesse fazendo uma query do elemento, mas ele aqui a gente chama de imperativo, né? A gente consegue, através, realmente declarar uma variável com ref, então criar um novo ref aqui, e tudo mais, e falar, ó, esse ref aqui vai guardar uma referência dessa tag aqui, por exemplo. E aqui aí eu consigo manipular muito bem, consigo manipular toda essa questão de toda essa tag aqui, tipo, não a cor dela, porque não rola disso, né, de fazer isso no Native, mas, por exemplo, no Web rola de manipular a cor, o tamanho, esse tipo de coisa. No Native a gente consegue fazer só algumas ações, ou realizar algumas operações, né, com isso aqui, mas, enfim, não é importante agora. Depois a gente pode passar por isso. E provavelmente a gente vai fazer alguma coisa disso no projeto, mas quando chegar a hora eu mostro para vocês certinho, beleza? Então, se vocês quiserem dar uma olhada em todos os refs que existem possíveis, ou todos os hooks que tem possíveis, pode vir aqui, a mesma coisa dos hooks que tem para web e que tem para React Native normal. Vamos lá, vamos ver se a introdução aos hooks aqui. E aqui ele vai passar um overview. Cadê todos os hooks aqui, cara? Aqui os avançados. Tá. Uai, cadê os hooks? Só tem uma introdução. React hooks, calma aí. Aqui, API de referência. Isso aqui vai ter. Tá vendo? Aí ele passa uns hooks básicos, por exemplo, useState, useEffect, useContext. UseContext é para gerência de estado, mas eu acho que eu não vou falar disso ainda hoje, porque é um pouquinho mais avançado, mas a gente vai utilizar gerência de estado e eu vou falar isso aqui alguma hora, quando a gente for desenvolver. E alguns outros hooks, né, que são os hooks mais avançados, tipo o useReducer, o callback, o memo, o ref, que eu já tinha falado, o imperative handle e tudo mais, né. Eu posso te falar com segurança, cara, que 80% das vezes vocês vão usar o useState e o useEffect, e para 90% dos casos os dois já basta, mas para algumas coisas mais avançadas você vai precisar tratar, por exemplo, de execução, por exemplo, em memória, que é o famoso memoize e tudo mais. A gente utiliza esses dois hooks aqui, que é o useMemo e o useCallback. Ou então, para a gente utilizar a gerência de estado, eu uso o useContext, né, e às vezes a gente utiliza o useReducer para fazer toda a questão de lógica, blá, blá, blá. Então, depende muito das coisas e a medida e da dificuldade, da complexidade das coisas que você vai estar precisando fazer, né. Mas para as coisas mais simples do dia a dia, né, e tudo mais, a gente pode usar só o useState e o useEffect sem medo. Vai estar fazendo tudo que a gente precisa. Belezita? Alguma dúvida sobre os hooks, gente? Ou já tá bem claro? Então, são só funções já do React que a gente pode utilizar, né? Não tão complicado. Belezita, né? Beleza, gente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante. Tá. Dentro do React, e isso aqui já é uma coisa que já vem, como posso falar, que já é um conceito bastante utilizado não só no React, né, mas alguns frameworks de desenvolvimento front-end, por exemplo, Angular e tudo mais. Mas o React ele tem isso muito bem integrado dentro dele, né, que é a ideia de componentes, né. Então, a ideia do componentes ele vem muito da ideia daquele famoso DRY, né. O DRY é Don't Repeat Yourself. Que é o que acontece.
a ideia do componente é você criar um pedaço de um código que você vai poder reutilizar dentro da sua aplicação. Como assim? Ora, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu tenho aqui esse meu app em React aqui, né? Isso aqui a gente já pode chamar de um componente, né? Porque um componente vai retornar um código JSX. Então, esse aqui é um código JSX, né? Mas um componente a gente pode utilizar também para fazer código que pode ser reaproveitado. Então, o que acontece? Eu já vou começar também a configurar um pouquinho das pastas aqui da aplicação e mostrar para vocês como é que eu gosto de organizar meus projetos. Mas, geralmente, eu crio uma pasta aqui, que é a SRC, a pasta geral do meu projeto, que vai guardar todos os códigos e tudo mais, e todo tipo de lógica. E aí eu tenho uma página de screens. É o daqui falar alguma coisa? Eu tô querendo, é só porque eu não queria atrapalhar. Tipo assim, existe algum tipo de organização padrão para esses projetos, ou é tipo a galera que vai combinar e deixar organizadinho? A galera que combina. Existem algumas formas alguns padrões que a galera cria, né? Então, não existe um padrão, como posso falar, não existe uma forma certa, eu posso falar assim, né? Não existe uma forma certa de organizar. Mas existe uns padrões que a galera cria. Um padrão que a galera do meu trabalho usa, e isso aí eu ia explicar para vocês também, mas mais na frente, quando for estruturar o nosso projeto, é que se chama Atomic, né? O design atômico. Bem resumido, porque eu quero voltar nisso com mais detalhe mais para frente. O design atômico, deixa eu colocar um projeto aqui que usa de... Esse pode ser o Quiver aqui. Esse aqui. O design atômico, ele usa alguns conceitos da própria biologia para... Acho que é melhor colocar aqui, Atomic Design. Atomic Design. A própria biologia para organizar os componentes. Então, a gente geralmente cria os componentes. A gente cria um componente chamado átomo, que é uma coisa bem simples, e aí, com vários átomos, a gente forma um componente mais complexo, por exemplo, uma molécula. E aí, a molécula é um componente que é um conjunto de átomos. Aí, com várias moléculas, a gente forma um organismo, e assim por diante. Então, essa é uma forma muito legal de organizar e fazer componentes muito reutilizáveis e fáceis de manutenção, entende? E é uma forma muito legal de organizar um projeto. Tipo, eu tô adorando utilizar nos meus projetos, tipo, esse esquema. Então, você pode ver aqui que a gente tem os átomos, né, que são geralmente as coisas mais simples do projeto, tipo um ícone. Aqui a gente tem um texto, que é muito, muito simples mesmo e tudo mais. E aí, a gente vai evoluindo, né, de acordo com a necessidade. Então, com vários textos, eu posso formar deixa eu ver que é uma coisa simples aqui que dá para formar. Pode formar um input. Com texto não dá para formar um input, não. Mas, por exemplo, dá para formar um input e tudo mais, tá vendo? Então, existem formas e outras formas de organizar, né? Eu diria que a forma mais simples é realmente ter um arquivo de SRC, aí um arquivo que você vai guardar os componentes, né? E você vai perceber quando estiver tendo código repetido dentro da sua aplicação e você, está repetindo, isso aqui dá para virar um componente, entende? E aí você pode criar um componente em cima disso, e aí você vai utilizando. Então, geralmente eu uso uma pasta SRC, os components, né? E aí, se eu estiver usando Atomic, o conceito de design atômico, eu posso criar tipo uma pasta chamada Atoms, que vai ter todos os átomos, né, da minha aplicação. Eu posso utilizar uma pasta de moléculas, e assim por diante. Mas, por enquanto, eu também não quero me aprofundar muito nisso, porque eu só quero explicar isso aqui mais pra frente para vocês também, quando a gente for estruturar o projeto de verdade. Por enquanto, a gente está só no básico, então só componentes já funciona pra gente, tá? E a pasta de screens, né? Que vai ter toda a questão das telas que as aplicações vão ter. E dependendo da complexidade também, eu posso ter uma pasta de navegação, uma pasta que vai ter questão de variáveis constantes, uma pasta de assets também. Assets. Geralmente, a pasta de assets guarda toda a questão de visual, tipo imagens e tudo mais, fontes da nossa aplicação. Então, é complexo. Estrutura de um projeto, eu diria que é uma coisa até um pouco pessoal, né? Vai do seu gosto, vai da sua necessidade. E você precisa passar por alguns problemas para entender quais são as melhores arquiteturas que vão se encaixar do seu projeto, né? Mas o mais basicão é isso. Criar uma pasta de components, criar uma pasta de screens aqui e sair usando. Então, por exemplo, vamos lá. Aqui eu vou criar dentro de screens um novo folder que vai chamar home. Beleza?
E aqui dentro desse home, eu vou colocar um index.jsx, que é uma extensão de arquivos. Então a gente tem mais uma coisinha, a gente tem duas opções, né? Quando a gente cria um arquivo, a gente pode colocar a extensão JSX ou só JS, sem problema. Aqui tá em INDE, né? Sem o X aqui no final. Beleza? Só que quando é JS, eu não gosto de colocar muito só JS, porque eu não consigo identificar, só olhando para o arquivo, se isso aqui vai retornar um código JSX, né? O Rafael falou, no nosso caso, temos que escolher uma legal, senão vai ficar pegado. Claro, vamos escolher uma legal, já tô com na cabeça. Provavelmente a gente vai usar, eu vou mostrar para vocês o Atomic mesmo. E aí a gente vai entrar mais detalhe no Atomic. E questão de estrutura, de organização de estado e tudo mais, vocês vão ver. Vai ficar legal, sem problema. Mas beleza, aqui eu tenho os screens, né, com a home. Então, geralmente, o que eu gosto de fazer? Vocês viram aqui que eu criei o nome do arquivo como index, né, e tudo mais. E vocês vão ver que, geralmente, eu uso o nome index mesmo para todo tipo de arquivo. E por quê, né? Eu já vou mostrar para vocês. Geralmente, eu crio para index e eu crio um só de estilo, né? ts. O de estilo, ele não retorna o código JSX, então eu não coloco, não TS, foi mal, já estava codando TypeScript, eu tô JS. Isso. Beleza? E aí, isso aqui só vai retornar um código normal de JavaScript, né? Então, geralmente eu faço essa divisão dentro do app em React Native. E por que eu uso index.js, né? Vou mostrar para vocês. Vou copiar todo esse código que eu tenho aqui, pode ser todo mesmo, sem problema. E vou passar dentro desse index.js, tá? E vou trocar o nome aqui para home. Acho que a gente pode manter aqui e tudo mais. Aí, o que eu posso fazer? Como eu criei um novo componente aqui, o que eu posso fazer? Eu posso chegar aqui na home, no app. Eu posso apagar tudo isso aqui sem problema. Eu posso apagar até isso aqui que eu não estou mais usando. Style Sheets também não vou usar porque eu já passei para outro lugar. E aí, o que eu vou fazer? Isso aqui também, o React Native também não vou usar aqui. Eu vou importar a home que eu criei. src home. Então, eu passei esse código, o mesmo código para cá, vocês viram? E agora eu vou reutilizar esse código. Então, eu vou pegar aqui. E é assim que a gente reutiliza um componente em React Native, tá vendo? Opa, calma aí que eu fiz merda. Eu esqueci de... Oh, meu Deus, foi mal, calma aí. Eu esqueci de importar as coisas aqui, né? Só copiei a função. Então, a gente precisa importar. Toda vez que a gente cria um código em JavaScript que vai retornar um JSX, a gente precisa importar o React aqui em cima. O React Native precisa ainda. O React normal não precisa mais. Mas o Native ainda precisa. E aqui, toda tag que a gente for usar, a gente precisa importar do React Native. Opa. Então, toda tag aqui, por exemplo. Eita ferro, gasguei, calma aí. Tô vivo, vamos. Uma tag de texto, uma tag de touchable opacity aqui. Tudo isso aqui que a gente usa de tag, infelizmente a gente tem que importar do React Native, né? Não é igual no React normal, porque no React normal, na verdade, quem reconhece essas tags e toda a parte do HTML e tudo mais é o browser, né? E aqui a gente não tem um browser rodando por trás. A gente tem, na verdade, a biblioteca do React Native. Então a gente precisa importar aqui tudo que a gente for utilizar. Deixa eu ver agora. Salvar aqui. O que mais está faltando? O style sheet também. Precisa importar. Mas text has already been declared? Onde é que é texto? Tô declarando 2 vezes. E precisa importar o use state e use effect. Maravilha! E aqui o app está funcionando normalzinho de novo. Então eu consegui isolar o código que eu estava utilizando nesse componente e reutilizar esse componente em outro lugar, como vocês podem ver, tá vendo? Através da home. E eu posso ir muito mais além disso, entende? Então, por exemplo, que aqui a gente não tem uma interface muito bem elaborada, né? Mas, por exemplo, se eu quisesse que isso aqui fosse só um componente, então eu posso colocar aqui. E aí, geralmente é isso que eu faço. Coloco aqui uma nova componente. Então, eu ia explicar para vocês porque eu uso index.jsx, eu esqueci, né, gente? Foi mal.
Eu uso index.jsx nos meus códigos, geralmente, quando é assim, porque quando eu vou importar, eu não preciso colocar o nome do arquivo. Por exemplo, se vocês querem que fosse home, o nome, home, tá vendo? Aí ele já deu erro aqui porque ele não acha. Mas ele trocou aqui, né? Mas ele só não salvou. Eu teria que ir até o nível da pasta e colocar o nome do arquivo, tá vendo? Mas quando eu tenho o index em vez do nome do arquivo, o próprio JavaScript ele já entende que aquilo é que eu vou querer buscar quando eu passar o caminho de uma pasta. Então, se eu posso ir até a pasta, se eu passar só até a pasta, o JavaScript vai tentar buscar para mim automaticamente algum arquivo aqui dentro chamado index.js, ou JSX, ou TS, para poder renderizar, né? Então, por isso que eu gosto, porque aí eu acho que fica um pouco mais organizado, e aí, questão de organização de código mesmo e tudo mais, eu gosto mais assim, pessoal. Belezita? Legal. Então, aqui eu já consegui isolar, e aqui não estava falando para vocês. Se eu quisesse passar esse carinha aqui, então vamos lá. Então, em vez de utilizar esse carinha aqui, eu vou criar um novo componente aqui chamado count. Então, vou chamar aqui de count. Beleza? E aí, de novo, vou criar um index.jsx, um styles.js, e eu vou criar uma função em React aqui, que vai exportar só um pedacinho do código. Default function count. Return count. E aí eu preciso importar o texto. Importar o texto aqui. Beleza? E massa, só que a gente tem um problema, né, gente? Qual o problema? O count, ele está declarado aqui na home, né? Ele não está declarado aqui, dentro desse componente que eu acabei de criar. Como é que eu uso o count da home para esse componente aqui? Tem uma coisa no React também, a galera do React pensou em tudo, que se chama props. Então, as props é uma forma de eu passar a informação de um componente para o outro. Então, por exemplo, vamos lá. Eu quero pegar esse count que está aqui na home, então aqui eu vou colocar o nosso count, esse componente de count que eu acabei de criar. Deixa eu importar ele aqui. Isso aqui, home, components in count. Então, eu quero passar a informação que eu tenho de count aqui para dentro do count que eu acabei de criar, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso passar como props, que a gente chama no JavaScript, no React. Então, eu passo o nome da variável que eu vou receber dentro do componente, e aí eu passo igual o valor que ela vai ter. Tá vendo? Então, por exemplo, inicialmente eu vou colocar 100. Não vou colocar o count que a gente tem aqui no estado, só vou colocar 100. Beleza? E se eu salvar aqui, dá um problema aqui, que ele não achou a variável count, beleza? Eu preciso, beleza, primeiro eu passei, né, a variável que eu criei aqui, e agora eu vou capturar ela dentro do meu componente que eu acabei de criar. Como eu faço isso? Por padrão, todo componente em React, ele recebe um argumento aqui que se chama props. Assim, tá vendo? Props. E o props, ele vai guardar dentro dele, ele é um objeto, tudo que eu passar para ele como propriedade. Então, dentro de props, como eu chamei de count aqui, tá vendo? Ele vai ter dentro dele uma propriedade chamada props, que eu posso acessar o count dentro dele. Beleza? Tá vendo? E aqui o props.count vai ter a variável que eu passei para cá. Então, se eu passar aqui 500, ele adquire, agora vai ter 500, tá vendo? E é assim que a gente faz essa comunicação entre os componentes. Então, esse é um bom exemplo, porque eu preciso do count dentro, o count que eu tenho na home, eu preciso dele dentro do componente que eu acabei de criar, né? E aí, o que eu posso fazer? Em vez de passar 500, que é um valor aqui fixo, eu posso passar o próprio count. E aí ele volta a ter o comportamento que eu espero, tá vendo? Então, é uma forma da gente... É como a gente comunica entre os dois componentes. Então, a gente passa de um para o outro, entende? E é muito útil, porque aí é uma forma da gente isolar um código e manter o seu comportamento, entende? Se ele depende de alguma variável, a gente só passa como próprio sem problema, e aí fica tudo legal. Belezinha?
Alguma dúvida sobre essa questão aqui do componente e props também? Não, né? Tá. O que acontece? Vocês estão vendo aqui que eu tô usando... Não tem dúvida não, né, gente? Ó. Beleza, acho que não. Tá. Vocês estão vendo aqui que eu ainda estou usando um inline CSS aqui e tudo mais, e eu criei também um arquivo styles e tudo mais, e eu acabei que nem estou usando. Então vamos fazer o seguinte. Vou passar esse estilo aqui, ó, para esse carinha aqui, que eu tenho aqui. Então eu vou criar um novo... Aqui você está vendo que ele tem um objeto, né? Então eu vou criar um novo objeto e vou chamar ele de button text. E aí eu vou passar o estilo dele. E aqui dentro de styles, eu posso passar styles.buttontext, né? Que eu acabei de criar esse estilo. E nada vai mudar. A intenção é que nada mude mesmo. Só que, como eu falei, eu não gosto de ter o estilo no mesmo arquivo que o meu código, né? Da minha interface. Então, geralmente, eu pego isso aqui, tiro daqui, coloco numa pasta, num arquivo separado só para o estilo. E aí, para isso, eu preciso importar o style sheets aqui do JavaScript, ou do React Native. E aí eu preciso também exportar os estilos. E aí, quando eu exporto os estilos aqui, eu posso utilizar eles aqui, né? Então, agora eu posso importar. Exportei de lá, importei aqui. Então, styles. E aí, nada vai mudar, porque é basicamente o mesmo estilo, mas eu estou usando de outro arquivo separado, né? E aí eu posso fazer a mesma coisa para cá, tá vendo? Por exemplo, aqui, vamos fazer de novo. Tá vendo? É realmente repetitivo. Então, vocês vão fazer tantas vezes isso aqui que vocês vão ficar craque. Decorar tudinho. Style sheet. E aqui. Styles, igual style sheet.create. Então aqui eu quero tirar esse estilo que está aqui, que eu não é legal ter o estilo na mesma linha, né, do negócio. Vou passar para cá, né? Então vou criar aqui counter text. E aí eu vou exportar default styles. E aqui eu vou import styles from. Eu vou até o arquivo styles que está no mesmo negócio. E aqui eu vou passar style igual styles.countertext. E aí vai ficar a mesma coisa, beleza? Tá. Gente, eu preciso agora, tô agora com uma aflição aqui, porque eu imagino que na cabeça de vocês deve estar cuspindo um monte de informação sem parar aqui, tudo mais, então eu preciso saber de vocês como é que vocês estão com as coisas que eu tô falando aqui, tipo, tá tranquilo? Pra vocês que já sabiam React, por exemplo, tá dando pra pegar, vocês estão conseguindo ver a diferença bonitinho? Pra vocês que não sabiam, também não tem problema não saber, mas tá sendo muita informação, como é que tá? Mano, eu tô achando de boa. Eu tô achando até mais fácil que o React, na real. É mais fácil, realmente é um pouquinho mais fácil, porque não tem questão de ficar manipulando e tal. A única questão é você pegar todas as tags que existem, né, de diferente. E tem umas coisinhas bem complicadas, mas você vai passar por isso e aí você vai ver, né? Mas tá, como é que tá, galerinha? Então, mano, se eu falar que eu tô meio perdido, mas não é culpa sua, é porque eu entrei atrasado mesmo. Um pouco Mas eu tô pegando, tá de boas ainda. Porque eu lembro de Flutter, parece um pouco, sei lá. Parece. Flutter o esquema do Flutter é que ele tem um esquema diferente, né? Do React, usa tag HTML, dos interfaces declarativas. E ele também... Mas o Flutter, por exemplo, tem o conceito de estado. O Flutter ele vai ter um conceito de componente, só que ele usa de outro nome, é o widgets, né? Que ele usa lá e tudo mais. Isso, widgets. A ideia no Flutter é basicamente a mesma do que o React. A única coisa diferente. Tem uma função principal, né? Que também tem o build, né? Tudo mais. Isso. Interessante. Vou pegar a aula todinha e eu vou entender mais. Sim, é bem parecida. E no fim, velho, eu acho o React Native um pouquinho mais fácil do que normal. Questão de interface, codar só para mobile Pô, eu tô vendo aí, realmente, o React parece ser mais difícil. ele é um pouquinho mais difícil do que o Flutter, eu acho, por exemplo. E ele tem problemas. Mas ele é tão bom quanto, entende? Então, depende do seu estilo, por exemplo. Se você sempre desenvolveu utilizando tag HTML, o React vai ser muito melhor para você, o Native, por exemplo. Mas se você
não tá habituado a alguma coisa assim, mas o Flutter realmente vai ser um pouquinho mais simples, né? Não, eu gostei dessa paradinha de tag. Achei muito Eu acho interessante. melhor. Eu acho muito melhor, por exemplo. É porque eu também já estava acostumado, né? Mas, no fim, beleza. O conceito, então, é a mesma coisa. Ele é até mais simples, questão de estilo e tudo mais. Questão de responsividade também é um pouquinho mais simples mexer com o mobile, porque não muda tanto não muda tanto as interfaces que existem para mobile, né? Geralmente tem um que é menorzinho, mas não é igual um computador e alguma coisa assim que você tem que fazer responsivo para todo tipo de device, né? E questão das tags mesmo e tal. Depois, quando a gente focar um pouquinho mais em animação, esse tipo de coisa, vocês vão ver que pode ser um pouquinho pior, né? Mas o básico é sempre isso aqui, né? Que é super tranquilo. Tá, beleza. Deixa eu ver se tem mais algum conceito básico aqui. Já falei de ciclo de vida, já falei de estado, hook, tudo mais. Que horas são? Eita, já é 11h30. Tô vendo que eu não vou conseguir fazer as coisas que eu tava querendo tudo. Mas o que dá pra eu fazer, que eu acho que vai ser muito legal pra vocês também, vamos fazer um mapa rodar aqui na tela. O que vocês acham? Acho que vai ser legal. Então, que a gente vai acabar usando o mapa, né, na nossa aplicação. O que ele colocou aqui? Deixa eu colocar aqui que eu apaguei. Então aqui eu só apaguei as coisas aqui, porque eu quero mostrar as coisas do Zé para vocês. E aí vamos usar uma bibliotecazinha de mapa e mostrar, quero mostrar para vocês rapidinho como é que usa o mapa dentro do React Native. Então, para o React Native, deixa eu ver se eu pego a biblioteca, essa aqui. Tem uma biblioteca muito legal, que é essa aqui, ó, React Native Maps, que a gente consegue usar um mapa dentro do React Native. Então, ela é muito, muito boa. E aí, geralmente, o que acontece? A gente usa ela aliada com o Expo Location para pegar a posição do usuário, né? Então, qual é a dinâmica, né? Primeiro, a gente consegue pegar a posição do usuário aqui com o Expo Location. E aí, com o Expo Location aqui, a gente consegue usar a posição do usuário para poder mostrar a posição do usuário no mapa. E aí fica super legal, né? Você pode ver que o mapa é super interativo. Essa biblioteca de mapa que ela é muito boa, velho. Dá para usar o mapa escuro, tudo mais, ela é muito legal. Então vamos tentar botar ela para rodar aqui. Ó. Vamos lá. Primeiro a gente tem que começar instalando a biblioteca, então installation instructions. Se não mudou nada da última vez que eu usei, é só botar isso aqui. Save exact. Deixa eu ver se não tem. Acho que pro Expo ele deve dar mais fácil porque a configuração. Sem mexer com a parte nativa. Deixa eu ver. Install Maps. Tá botando um scan de mexer com a parte nativa, mas aqui, ó, beleza. O que acontece? Algumas bibliotecas pro Expo, que nem eu tava mostrando aqui para vocês, ó. Questão da instalação dessa biblioteca aqui, ó. Vocês podem ver que ele dá essa parte aqui de instalação, que é normal, mas aqui ele vai começar a passar uma configuração nativa, que a gente vai precisar entrar na parte nativa do código para poder configurar tudo certinho, tá vendo? E para quem não entende muito desse tipo de coisa, pode ser um pouquinho complexo, né? Trocar e saber o que está acontecendo, ou então colocar qualquer tipo de problema. E aí, uma das coisas que o Expo faz é configurar essa parte nativa para você. Então, se eu instalar essa mesma biblioteca, mas só utilizando o comando expo install, aí ele já vai fazer toda a configuração que a gente precisa, tanto da parte nativa quanto da parte do JavaScript normal, e a gente vai poder sair usando o mapa sem problema. Cara, eu tô com medo porque eu acho que tem quase um ano que eu não uso o mapa em aplicativo, e eu sei que o Google começou a ser um pouco mais estrito com o esquema de chave, mas eu acho que tomara que esteja só para deploy. Vamos testar isso agora. Mas eu acho que para desenvolvimento a gente consegue executar sem problema. Vamos lá. Então, abrir aqui. Colocar aqui um novo terminal. Vou instalar React Native Maps. Vamos lá. Massa. Então, para eu sair usando aqui, vamos lá. Eu só preciso, se eu não me engano, importar do Expo ou React Native Maps aqui.
A gente faz um map view. Opa. Map view ele não é assim. Map view aqui. Map view. Opa! Agora sim. Você usando aqui, tá. É, só um map view, bonitão, né? E aqui pro mapa, vamos lá. E tá, ele não mostrou o mapa ainda porque eu não defini o tamanho dele. Então, tá, esse mapa aqui, vamos botar um width aqui, sei lá, de uns 300 e um height de 300. Tá lá, velho. Tá vendo? E aqui a gente já tem um mapa na nossa telinha. Tá vendo? Tá muito pequeno. Eu quero que isso aqui ocupe 5%. Vamos lá. Alguém quer falar alguma coisa? Helder? Geralmente o Helder tá perguntando, né? Eu tô aqui, caralho, não é possível que seja só isso, velho. É só isso, meu amigo. É só isso. E a gente ficou todo, meu Deus, como é que é o mapa? Ó, 100%, tá vendo? Caralho, É velho. legal, tá vendo? E aqui a gente já tem o mapa todo. Aí o que acontece? Vocês estão vendo que o mapa ele não tem uma posição específica, né? Ele aparece no Brasil inteiro. Dentro do mapa aqui, ele tem um Initial Region. Tá vendo? O Initial Region, ele recebe um objeto com as coordenadas iniciais. Então ele vai receber, tipo, latitude. Eu não sei minha latitude normal, mas, por exemplo, deixa eu pegar minha latitude aqui no mapa. Aqui, eu vou pegar minha própria latitude. Ó, olha eu aqui, gente. Tô bem aqui, ó. Bem no cantinho do gama. Exatamente aqui. Exatamente nessa casa aqui, ó. Vamos pegar essa latitude aqui, essa longitude aqui. Vou passar aqui, só pra vocês verem. Pagar um iFood pra você, mano. Ó, cara. Aceito. Um lanchinho, um copo d'água não se nega a ninguém. Vamos lá. Longitude. Aqui. Aí a gente tem algumas propriedades também, que por exemplo, longitude delta. Longitude delta é meio que o zoom do mapa. Se eu não me engano, eu vou passar 0.05, tá sussa. Bem massa. E a latitude delta. Latitude delta. E tá lá, ó, tá vendo? Ele foi na mesma região que eu tô, ó. No mesmo lugar. E aí, como é que funciona? Só que eu acho que ele ficou muito pouco, cara. Deixa eu ver se eu colocar assim aqui, ele não pega mais próximo. Deixa eu dar um refresh aqui. Ó, agora tá bem pertinho, ó. Tá vendo? Na minha casa fica bem pra cá, ó. Tá vendo? Tá. E qual é a dinâmica, geralmente? Porque aqui eu não vou passar o dado do usuário mocado, né? E tudo mais. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a posição do usuário, que nem eu falei pra vocês. Eu vou usar... Pô, tá ficando um trem aberto aqui. Eu vou usar o Expo Location, que já é um API do Expo aqui pra gente realmente pegar a posição da pessoa. E eu vou pegar a minha posição. Então vamos lá, ó. Já tá tudo documentado aqui. Expo install Expo Location. E infelizmente eu vou ter que usar a colinha, que eu não lembro como é que usa isso aqui, mas é relativamente fácil. Primeiro a gente precisa pegar pedir a permissão da pessoa para poder pegar a localização dela. E com a localização dela a gente chama essa função aqui, location.getCurrentPosition, e essa posição aqui, ele recebe uma rede de configuração, isso aqui eu lembro. Só que nesse caso aqui, como a gente não precisa de nada, ele passa vazio. E aqui vai vir um objeto com várias informações da minha localização. Por exemplo, latitude, longitude, que é a mais importante, né? Latitude e longitude, mas tem outras lá. Vamos lá. Então, tá, ele baixou. Então, eu posso pegar aqui. Opa! Location. Vou falar, Helder? Eu queria perguntar se tem, tipo, como pegar a localização pela rede ou algo do tipo. Pela rede? Tipo assim, se ele estiver usando um Wi-Fi que tem alguma localização. Rapaz,
Isso aí É porque, tipo assim, eu pensei que tem alguns locais que tem o Wi-Fi grátis, talvez tivesse como achar localização por causa disso, ou alguma coisa desse tipo. Não tem muita necessidade. Realmente não sei, porque entra muito questão de segurança também, né? Até que ponto é bom monitorar a posição da pessoa. Geralmente, a posição que a gente pega é só realmente pelo GPS. Então, a pessoa tem que estar com o GPS ligado, tem que estar tudo habilitado, né? Pra gente poder fazer esse tipo de coisa. Vamos lá. Mas eu nunca tentei. Eu nunca tentei pegar de rede, não. Então, assim, se tiver como, depois a gente descobre. Tá. Então, o que acontece? Como eu só quero pegar a posição do usuário em uma vez só, vocês vão ver que eu vou usar o Use Effect, né? Igual eu falei um tempo atrás. Eu vou usar o Use Effect para pegar a posição do usuário uma vez só. Vamos lá. Ele aqui, o que acontece? O Use Effect, ele usa aqui, ó. Legal. Ele usa aqui um closure, mas eu não gosto de fazer isso não, muito bagunçado. O Use Effect, ele não pode ele não pode ser assíncrono. E a posição do usuário, a função que chama a posição do usuário, ela é assíncrona, né? Ela não executa, tipo, de primeira, assim. Ele precisa esperar uma promise resolver e tudo mais, né? Então, por isso que a gente precisa de usar o await. Então, como o useEffect ele não recebe assim, com essa função assíncrona, geralmente o que eu gosto de fazer é realmente criar uma função por fora que eu vou chamar dentro do useEffect. Então, por exemplo, assíncrona, né? Function, que eu vou chamar o await dentro dela. Get user position. Beleza. E aí, eu vou pegar o status da pessoa, então eu vou pedir pela permissão da pessoa. Se o status for igual granted, aí eu vou pegar a posição da pessoa. Então, a função de pegar a posição da pessoa aqui é essa aqui, location. E aí, depois eu vou pegar o log, console.log, location. E aí, no useEffect, eu só vou chamar esse getUserPosition. Ó, e aqui ele já pede, então vocês vão que eu acabei de salvar, ele já está pedindo, ó, allow expo go to use your location. Então aqui eu posso dar um allow aqui, eu quero que ele utilize minha localização. E aí se eu der uma olhadinha aqui nos logs, vocês vão ver que eu já tenho algumas propriedades de um objeto da minha localização. Então eu tenho minha altitude, né? A acurácia é tipo a precisão. Então a precisão aqui é de 5. Não sei agora se 5 é 5 para mais, 5 para menos, ou questão de 5 aqui dentro da latitude e longitude, né? 5 para mais ou para menos. Mas o que a gente precisa aqui é desses dois carinhas aqui, ó, latitude e latitude, vocês estão vendo? Então, e ele tá tudo aqui dentro de chords, né? Então, dentro de location, eu tenho aqui uma propriedade chamada chords. Então, eu vou desestruturar o chords aqui, de dentro de location. Location. E o que acontece? Como eu quero que a minha região inicial seja a minha posição, que eu vou pegar do GPS, eu vou criar duas variáveis de estado. Use state. Latitude. Set latitude. Use state 0. Longitude. Set longitude. Use state, vou começar descontando 0. Use state 0. E eles vão ser variáveis de estado, porque uma vez que eu conseguir, né, pegar a posição, eu quero que o mapa atualize, né, com a minha posição. Então eu preciso que a interface atualize, né? Dentro de chords, então, eu tenho as propriedades de latitude e longitude, que eu vou desestruturar. Então, chords, como tá chamado mesmo? Só latitude e longitude normal, né? Vamos lá. Latitude, longitude. Massa? E aí eu vou botar um set lat. Eu vou chamar de latitude, acho que vai ficar mais fácil. Não é não.
Vai dar conflito com ele. Set longe. Longitude. Não mudou porque eu não coloquei aqui, mas agora na latitude eu vou colocar a minha latitude e a minha longitude. Vou colocar minha longitude. E aí, para ver se ele vai trocar. Tá, esse aqui é um problema que ele dá mesmo, que é quando eu seto aqui no 0, acho que tem que estar no nulo. Porque o mapa ele não vai trocar se eu passar com 0. Deixa eu ver aqui. Tá no value. Eu lembro disso aqui, vai realmente dar esse problema. Isso aqui. Ah, não, já sei. Ó, o que acontece? O que acontece? O que está acontecendo aqui é que o mapa, infelizmente o mapa ele meio que vai renderizar só uma vez. Ele vai pegar a posição e o negócio vai renderizar meio que só uma vez, né? Se eu não me engano, o que eu fazia aqui era uma lógicazinha bem marota que ele só vai renderizar o mapa se ele tiver a latitude e a longitude junto. Então eu faço isso aqui, ó. Tá vendo? Init origin que tá dando problema. Eu tenho... Tô esquecendo algum parêntese aqui. Eu tô esquecendo de fechar alguma coisa. Calma aí, o que eu tô esquecendo de fechar, velho? Opa, calma aí. Se latitude e longitude. Então, se ele tiver a latitude e a longitude, eu vou renderizar o mapa. Então, essa é a ideia. Então, eu só quero renderizar o mapa se em algum momento... Oxi. Tá, eu preciso passar outra comercial aqui, foi mal. E agora foi, tá vendo? Ele me colocou num lugar muito esquisito aqui, mas é porque o default do iOS, ele não consegue identificar, porque ele não é um dispositivo real, né? Então ele não consegue identificar pela rede onde é que eu tô. Então acho que isso aí já é a pergunta do Helder lá. Ele não consegue identificar pela rede. Então ele deu, se eu não me engano, uma posição real que no iOS eu não sei onde é que ele fica. Eu sei que no Android, a posição default é lá no Google. Isso aqui eu não sei onde tá, não. Tá em algum canto aqui dos Estados Unidos, aqui, ó. Se eu der um zoom aqui, se eu tirar um pouco do zoom. Meu Deus, o que eu fiz? Sai daqui. Como é que eu tiro o zoom aqui? Se eu segurar Ctrl. Não tô sabendo tirar o zoom aqui, não. Ah, que saco. Tá, ele tá em algum canto aqui, gente. Não sei onde ele tá, não. Mas ele tá em algum canto aqui, que é o default do device aqui, né? Tá. Vamos lá. Mais uma coisinha que é massa de demonstrar aqui pra vocês é o seguinte. Vocês estão vendo aqui que eu tenho um mapa e o mapa já tá bonitão aqui. A gente já consegue ver um monte de coisa, mas só o mapa é sem graça, né? De mostrar. Tem uma coisa que se chama, que é aqui dentro do React Native Map, que é o marker. O marker, vocês vão ver que é o seguinte. O marker, ele mostra pra gente marcadores dentro do mapa. Literalmente marcadores. Então aqui eu posso botar qual propriedade mesmo? Coordinates. Eu acho que é coordinates mesmo. Aqui eu posso passar latitude. Passar latitude. Long. E aí eu consigo ver um mapa. Tá vendo o pininho? Apareceu um pininho aqui, ó. Tô bem aqui, ó. Tá vendo? E aí, parece ser besta, né? Mas isso aqui, vai ajudar muita gente, porque aqui eu posso ter vários markers, entendeu? De acordo com a posição. Quando a pessoa, por exemplo, marcar uma região... consegui... Como é que eu fiz isso? Como é que eu dei o zoom aqui? Eu vou aprender isso aqui depois. Não sei. Tá. Então, você tá vendo que apareceu um pininho aqui, entende? Então, aqui a gente consegue definir diversos marcadores aqui no mapa e consegue manipular. Então, eu consigo fazer, além de marcadores, consigo colocar, por exemplo, dentro do marcador, um callout. Um callout é uma informação de dentro do marcador, né? Então, por exemplo, aqui no callout aqui, vamos ver o que é um callout.
Agora, ele pode se fechar. Ele tem um title. Claro que tem um title, será? Deixa eu ver. Teste. Cadê? Não tem não. Deixa eu ver aqui rapidão como é que é o callout. Vai passar bem pra cá. O callout ele é tipo aqui. Tooltip. Acho que não era o callout que eu tava procurando. Calma aí, vamos ver aqui. Ela é tipo uma informaçãozinha que quando eu clico no marker, é um callout. Aí, por que não tá? Marker, custom marker view, callout. Tá. Enfim, depois eu vou ver isso aqui. Tem tempo que eu não mexo nessa documentação mesmo. Agora eu tô abismado. Deixa eu ver se eu colocar uma viewzinha aqui dentro do callout, se ele vai mostrar pra gente aqui primeiro. View. Text. Teste. Aqui eu não tenho text. Não mostrou. Tá, depois eu vou ver como é que é esse... Oh, mostrou. Aí, ó. Ah, vocês viram? Calma aí. Aí, como é que eu cliquei aqui que ele apareceu? Ou eu tenho que segurar? Ele apareceu, velho, uma vez. Calma aí, deixa eu dar um reload aqui. Esse iOS é todo diferentão. Aí, ó, tá vendo? Teste. Não tô doido não. Ó, tá vendo? Teste. E aí, é super legal porque eu imagino que dentro da nossa aplicação, quando a pessoa, por exemplo, isso aqui tá numa região determinada, né? Que tem uma determinada língua indígena. Eu imagino que dá para botar vários marcadores aqui no mapa. Aí quando a pessoa clica aqui, ela vai falar, isso aqui é de tal língua indígena, tal, e conseguir fazer uma coisa mó legal, tá vendo? Nossa, vai ser muito divertido, gente, vocês vão ver. E essa documentação do mapa aqui dá para fazer muita coisa legal, muita coisa mesmo. Tipo, brincar com drag. Então aqui, por exemplo, ó, se eu colocar o draggable aqui dentro do marker, eu consigo mover o marker aqui. Então se eu pressionar ele aqui, ó, vamos lá. Acho que eu vou dar um reload aqui só para ter certeza. Deixar, né? Tá vendo? Seguro. Aí aqui eu posso colocar em outro local no mapa, ó. Nice. Tá vendo? E aí eu posso pegar aqui uma função que quando ele termina, que é o onDragEnd, se eu não me engano ele passa um evento aqui. Esse evento está deprecado. E eu consigo ver, por exemplo, qual é o evento mesmo que ele pega. Cadê? Tá vendo? É isso mesmo. Eu posso pegar um native event, e aí quando eu movo o pininho e solto, ele me dá a informação de onde o pininho caiu, ó, tá vendo? E aí eu imagino que dá pra gente botar as pessoas para selecionar no mapa qual é o local que eles querem. Então, tipo, eu quero que a região indígena que fica bem aqui. Massa. Aí que a gente já manda essas informações aqui pro banco de dados. Ó, tal região, tal, latitude e a posição, tá vendo? Dá pra fazer muita coisa legal, vocês não têm ideia. E geralmente é assim que funciona, tá vendo? Não é tão complexo, não é tipo o fim do mundo. O fim do mundo disso aqui, cara, é para publicar, é para fazer deploy. Isso aqui sim é problemático, porque a gente vai precisar gerar uma chave, publicar uma chave lá no Google, e aí talvez, se eu não me engano, não tá pago ainda, tá gratuito, dá para usar gratuito, mas tem que configurar um monte de coisa aqui, mas enfim. Eu já passei por essa dificuldade aí, quando a gente for fazer de novo, já vai sofrer. Não, fim do mundo não, eu fiz esses dias. Só demora um pouquinho para eles aprovarem. No Android? No mobile? A gente precisa gerar uma assinatura de chave. O iOS é muito complicado, porque o iOS trabalha com questão de certificação, e aí precisa ter uma certificação exclusiva no iOS para poder executar esse tipo de coisa e configurar dentro do ambiente lá da Apple. No Android, você vai precisar criar uma assinatura e vai precisar associar a assinatura com a sua chave para publicar. Então é uma coisa uma dor de cabeça bem chata, para publicar no mobile. Se for para usar no negócio mesmo é só ok. Agora em mobile é complexo. Mas é legal, eu gosto. Belezita? E é isso, gente. Deu para falar bastante coisa.
foi uma introdução legal. Deu para desmistificar o mapa aqui. Não sei se alguém estava com medo da questão do mapa que a gente vai usar, mas agora que vocês podem ver que não é o fim do mundo, não é a coisa mais complexa do mundo, realmente. Vai ser bem tranquilo de mexer em si. A documentação é muito boa dos caras, então quem já for rato e já quiser dar uma lidinha na documentação dos caras, podem ficar à vontade. Vou mandar aqui para vocês. E eu acho que é isso, gente. Já tá Gabriel. à noite. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa aí, não tenha assustado vocês.